Mano, bom dia. Nossa aula de hoje vai falar sobre, na continuidade, na verdade, sobre o nosso assunto dos quadrinhos. E agora a gente vai falar sobre alguns elementos que são cruciais para que as HQS, tragam uma linguagem gráfica de imagem e verbal que a gente possa ter um bom entendimento. Em um HQS, um dos elementos necessários é o texto. Deve apresentar uma linguagem clara, sintética, de acordo com a faixa etária do público que ele sugere. Os personagens, podem ser pessoas, objetos, animais, entre outros. Os balões são onde insere a maior parte dos textos da HQS e apresentam diálogos e ideias, pensamentos, ruídos, sensações. A onomatopeia, gente, é a palavra que reproduz os sons de ruídos quando a gente toma um tombo, qualquer coisa do tipo, ou derruba qualquer coisa. Ela está incluída aí nas HQS. Os recursos gráficos são o quê? Normalmente são símbolos gráficos que sugerem sentimentos, ideias por sinais. Uma lâmpada acesa em cima da cabeça dá ao personagem que ele está tendo uma ideia, passa pra gente que o personagem está tendo uma ideia. As HQS aqui no Brasil, as primeiras tirinhas de ilustrações foram publicadas em 1866 pelo autor italiano Angelo Antoni, né? No jornal O Cabrião. 3 anos depois, a primeira história em quadrinhos foi publicada em Noquim, também de Antoni, né? Mas vale ressaltar que a revista Tico-Tico, publicada em 1905, era inteiramente dedicada ao público infantil. Ela foi inspirada em uma revista francesa, a Semana Sudeste, que criou um personagem que ficou famoso na época como Chiquinho e Jagunço. Depois surgiram Zé Macaco, Faustina, Reco-Reco, Baloão, Bolão, melhor dizendo, desculpa, e Azeitona. Os personagens Gato Félix e Fantasma de Ottomex, respectivamente, eram bastante apreciados pelo público brasileiro da época. A partir de 1940, a revista de quadrinhos no Brasil intensificou com a edição maravilhosa, que trazia romances clássicos nacionais em forma de quadrinhos. O gibi, na verdade, ele era mensal, viu, gente? O Lobinho e o Amigo Onça foram publicações que se destacaram nessa revista. Em 1959, Maurício de Souza cria o Bidu, o primeiro personagem dele. Um dos mais importantes quadrinistas brasileiros, na década de 1970, ele lança a primeira revista da Turma da Mônica, que ainda hoje é uma das publicações de quadrinhos mais famosas, que existe. Quem é que não conhece Mônica, Cascão, Magali, Cebolinha, Chico Bento? São partes importantes da história da HQS. Mas também não devemos esquecer o Ziraldo, que em 1960 foi a primeira revista de quadrinhos feita inteiramente por um autor brasileiro com a temática essencialmente nacional. O personagem principal, Pererê, foi criado com base na figura do Saci, um dos principais personagens do folclore brasileiro. Vale ressaltar que o Ziraldo também tem outro personagem muito famoso, infantil, que é o Menino Maluquinho, que por sinal saiu das obras das revistas de Ziraldo e foram parar na telona de cinema, Além das histórias em quadrinhos tradicionais, o cartoon é um gênero de humor utilizado principalmente no jornalismo. Ele traz, sempre uma crítica bem veroz contra algo que está acontecendo. E ele é muito formativo. Mas os HQS e o cinema. O primeiro filme com super-herói de história em quadrinhos foi o Superman. E o Superman ele pulou das telas dos quadrinhos e foi parar nas telonas, Foi lançado em 1951 por Solen, no início da década
de 60 veio o seriado Batman, de Willy Duzier, que se tornou grande sucesso na época entre 1978 a 1987. O ator Christopher Reeves interpretou o Homem de Aço, em uma das séries dos filmes que marcaram o ator e o público. A adaptação de personagens de história em HQS para o cinema já existe há mais de 60 anos, são contínuas até hoje, como Superman, Batman, o próprio Lanterna Verde de 2011, Esquadrão Suicida de 2016, a Mulher Maravilha de 2017. Por falar em quadrinhos, né, que saltam e vão para telonas, a Marvel Comics é uma editora de quadrinhos norte-americana também que começou a levar seus personagens para o cinema, como o filme Homem de Ferro de 2008, né, com dirigido por John Favreau, e o sucesso da produção impulsionou a criação de mais filmes em sua história, como Os Vingadores, né, o Incrível Hulk, Doutor Estranho e o Pantera Negra de 2018, né? Então assim, é um salto mesmo dos quadrinhos para as telonas. E por falar em quadrinhos, eles também não servem só para entretenimento. A charge, né? A palavra charge vem do francês que significa carga, evidenciando o tamanho do exagero, ataque, a figura pública ou acontecimento importante. E por falar em charge, a gente toda vez que fala em charge, a gente acaba lembrando dela, a famosa menina pensadora, né? A Mafalda. A Mafalda, ela sempre traz aquele ar contestador e sempre tá falando de alguma coisa que tá acontecendo, né? Eu lembro de algumas tiras da Mafalda que uma vez ela fala assim: será que esse dedo indicador é por isso que existe grande desemprego? Vocês não vão me responder porque existe tanto desemprego? Né? A charge, na verdade, é uma crítica. Inclusive, no livro de vocês tem uma engraçada que tem assim: São Pedro não sai do SAP, se esqueceu de desligar a torneira, né? São Pedro, para fé cristã, é o santo que traz as chuvas, né? Então, assim, já pensou São Pedro no Zap? É uma crítica de quem não sai do Zap e esquece dos seus afazeres. No Brasil, vários artistas têm trabalhos importantes, como o Chico Caruso, que é um dos irmãos Carusos, tem o Laerte, o Grauco, tem o Duque, o Jaguar. Então, assim, a charge no Brasil também é muito importante. Viu? Qualquer dúvida sobre a aula de hoje é só perguntar. Tchau, tchau. Forte abraço.